Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui esta noite, conhecendo essa bonita cidade e também essa belíssima igreja. Deus abençoe aos queridos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, pastor presidente desse campo. Deus abençoe, pastor. Pastor Misael, vice-presidente, Deus abençoe. Saudar também todos os obreiros aqui que estão na tribuna e aqueles que estão na nave da igreja. Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Zaqueu. Zaqueu é uma bênção. Ele nos abençoa muito, abrindo muitas portas. Pastor Zaqueu, ele abençoa tanto pregadores de renome como pregadores anônimos e abre muitas portas. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Zaqueu. Deus o abençoe. Eu já paguei um queijo para ele hoje, porque a gente passou lá no Mercadão e foi aniversário dele esses dias. E eu não tinha mandado nada para ele. Falei, hoje eu vou pagar o queijo para você. E foi bom. O melhor queijo, hein? Vou levar daqui, graças a Deus. Pastor Zaqueu é uma benção. Trago um abraço, irmãos, lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em São Paulo, do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, do nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, também do meu setor lá, o setor 10, em Barueri. Eu congrego em Barueri, Grande São Paulo, e o nosso pastor setorial ali é o pastor Davi Fonseca. Sintam-se abraçados também, em nome de Jesus. E trago um abraço da minha família, a irmã Mônica, também o Eduardo, meu filho, e a Mônica Caroline, minha filha, para as famílias aqui dessa igreja. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou ministrar aqui, esta noite, subordinado ao tema Colunas do Caráter Cristão. Você que gosta de anotar, anote aí então, Colunas do Caráter Cristão. E nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo de número 2, o versículo 21. Vamos ler inicialmente na ARC, Almeida Revista e Corrigida. E enquanto os irmãos encontram Provérbios 2, 21, eu quero dizer aos irmãos que Deus me deu a oportunidade de lançar de forma impressa 7 livros. Eu tenho 7 livros impressos. E eu tenho mais 10 livros em e-books. E esses e-books são acompanhados de cursos que eu ministro. E hoje eu consegui trazer para os irmãos aqui esse livro que se chama Palavras sobre o Evangelho que Traz Esperança. Esse daqui é o volume 2 de um box de 3 livros. E aqui está o volume de número 2. Esse livro eu reputo que ele tenha 2 utilidades. A primeira utilidade desse livro é se prestar a ser um devocional. Os irmãos que gostam de fazer o devocional, seja pessoal ou familiar, aqui está um texto interessante para te acompanhar nessa caminhada de devocional. Por quê? Porque eu trago o texto bíblico e trago uma explicação, uma exegese do texto, de forma muito interessante. Então, é bom para fazer o devocional. Esse livro também tem um outro escopo, uma outra finalidade. Ele atende também àqueles que gostam da arte e do ofício e do ministério da pregação. Eu trago aqui as mensagens em formas de esboço. Então, tem o tema, o texto, a introdução, os tópicos e a conclusão. De modo que você pode se inspirar e se iluminar num desses esboços e pregar uma parte deles ou, a partir deles, desenvolver mensagens. Eu gosto muito de um livro de homilética chamado Homilética, da Pesquisa até o Púlpito. Esse livro foi lançado pelo pastor que já descansou no Senhor, descansou recentemente no Senhor, pastor Gilton Moraes. E o Gilton Moraes,
ele diz nesse livro que o pregador ele é um carente de ideias, porque o Gilton Moraes conceitua sermão como uma ideia a comunicar. O que é um sermão? O sermão é uma ideia que Deus te deu para comunicar. Então, o pregador ele é um carente de ideias. Às vezes a gente revira os 66 livros da Bíblia, os 1.189 capítulos, os 31.173 versículos. A gente revira as mais de 9.000 palavras da língua portuguesa utilizadas para a composição e tradução da Bíblia e a gente não encontra nada, porque nos falta ali uma ideia. E como é que se obtém ideia para pregar? Primeiro, através da iluminação do Espírito Santo. Aqui é uma forma essencial e poderosa e necessária, mas também a partir da oitiva, da escuta de outros pregadores ou a leitura de outros pregadores. Então pode ser que ao ler aqui essas mensagens você também ganhe alguma ideia e possa desenvolver um sermão e compartilhar com os irmãos. Amém, queridos? Eu vou pedir licença aos irmãos, por favor, para eu me virar e entregar isso daqui para o pastor Paulo, tá bom? Com licença, irmãos. Espero que o senhor goste. Beleza, então vamos lá. Provérbios 2:21. Porque os retos herdarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Eu gostaria de ler a NTLH, que a NTLH ela diz assim: os homens de caráter viverão nesta nossa terra. Os homens direito e de caráter viverão nesta terra. Hoje nós vamos falar, então, irmãos, sobre as colunas do caráter cristão. E nós vamos começar do começo, nós vamos começar pelo conceito. Qual é o conceito? O que é caráter? O termo caráter, ele tem a ver com um conjunto de qualidades de uma pessoa. Qualidades boas dizem respeito a pessoas boas ou pessoas de bom caráter. E qualidades ruins são pessoas que podem ser consideradas pessoas de mau caráter. Porque, no fundo, o caráter ele tem a ver com isto, com estas qualidades que compõem uma pessoa. Qualidades boas, bom caráter. Qualidades ruins, mau caráter. O caráter ele é composto pelos traços do indivíduo que o condicionam a perceber, sentir, atuar, valorar, interagir com o ambiente e com as pessoas. Todos nós possuímos caráter e nós vamos condicionando a nossa vida aos ambientes, às pessoas e às circunstâncias a partir do nosso caráter. O caráter é aquilo que nos marca, aquilo que nos traceja, aquilo que nos caracteriza, aquilo que nos evidencia. Existem características físicas e existem características morais. E o caráter está relacionado com estas características morais, com o aspecto moral do homem. Boas características morais, bom caráter. Características morais ruins, mau caráter. Agora, o que é o caráter cristão? Quando a gente pensa a partir da fé cristã, do pensamento cristão, da teologia judaico-cristã, o que é o caráter cristão? Bom, o caráter cristão ele pode ser definido como um conjunto de qualidades presentes numa pessoa que se converteu, que foi justificada, regenerada, reconciliada por Deus em Cristo
e que pelo Espírito e pela palavra, essa pessoa está num processo de santificação, essa pessoa é incorporada à igreja e ela agora está lutando dia a dia para ser um pequeno Cristo na terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no fundo, o caráter cristão tem a ver com a reprodução das marcas de Cristo, tem a ver com a reprodução das qualidades de Cristo. Quanto mais reproduzimos, quanto mais refletimos, quanto mais demonstramos, publicizamos as marcas boas de Cristo, as marcas e qualidades de Cristo, então nós temos o caráter cristão, o caráter de Cristo em nós. Agora, a pergunta que vem é: se caráter tem a ver com qualidades, e se o caráter cristão tem a ver com as qualidades de um cristão a partir do paradigma, a partir da bússola, a partir do referencial que é Cristo, então quais são as qualidades que compõem um servo de Deus ou um cristão? Já que ter o caráter cristão é ter qualidades cristãs, quais são estas qualidades? Quais são? Bom, nós temos listas na Bíblia de qualidades, listas na Bíblia de características que vão sendo demonstradas ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, se nós queremos entender quais são as qualidades inerentes, atinentes, pertinentes a um cristão, nós precisamos olhar as listas bíblicas de qualidades, as listas bíblicas de características, as listas bíblicas de desejos de Deus para nós, no sentido moral. E aí nós olhamos para a Bíblia e percebemos que a Bíblia apresenta algumas listas de características e de qualidades que podem ser definidas, conceituadas, resumidas como qualidades cristãs. Então, a primeira lista que aparece é a lista que está presente no Decálogo, nos 10 mandamentos. O Decálogo, ele é a síntese dos 613 mandamentos que Deus deu a Moisés. Aí aqueles 613 ficaram conhecidos como lei esparsa, e aqueles 613 foram concatenados, foram resumidos, foram sintetizados nos 10. E esses 10 estão expostos em Êxodo 20, e lá em Êxodo 20 nós temos o Decálogo. A deca é 10, logos é palavra, ou palavras. Então, o Decálogo tem a ver com as 10 palavras, as 10 principais palavras, as 10 principais características. É claro que no Decálogo nós temos sempre a característica no aspecto proibitivo. Então, aqui o que a gente precisa fazer é colocar essa característica no sentido positivo, mais ou menos assim. O primeiro mandamento do Decálogo é: não terás outros deuses. Então, aqui está a proibição, aqui está o não, aqui está a posição negativa do mandamento. Então, a gente precisa colocar isso no ponto positivo. Ponto positivo é: só terás Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, como vosso Deus. Então, aqui está uma característica. A outra característica é: não farás imagem de Deus. Está no negativo, então tem que colocar isso no positivo. Devem pensar em Deus sempre a partir de um ser que nada pode defini-lo, nada pode enquadrá-lo, porque ele tem um atributo incomunicável, que é um atributo inerente à sua natureza, que é o atributo da imensidão. Ele é eterno, ele é imenso, ele é indescritível, ele é de qualidades inenarráveis. Então, vejam o que eu estou querendo dizer aqui. A lista do Decálogo, ela traz características que um homem deve desenvolver. Lá no Decálogo está no sentido proibitivo, mas nós devemos trazer isso para o sentido afirmativo, no sentido de dizer: olha, você deve desenvolver essas características aqui. Se você desenvolver o que está exigido, o que está determinado, o que está pensado, o que está pedido no Decálogo, você tem um caráter cristão, entende? Agora, essa lista não para no Decálogo. No Novo Testamento, nós temos o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, até o capítulo 7. E no Sermão do Monte, nós temos ali
uma síntese das qualidades que Jesus espera que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus, que todo cristão, que todo servo de Deus desenvolva. E ali, no Sermão do Monte, nós temos a essência do caráter cristão. Alguém um dia disse que se nós perdêssemos toda a Bíblia, nós perdêssemos todos os livros e só nos sobrassem os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, onde está ali plasmado o Sermão do Monte, então nós teríamos ali ainda a conservação daquilo que Deus exige de nós, daquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos, daquilo que Deus gostaria que desenvolvêssemos, ou seja, as características cristãs, as características inerentes a um cristão, as marcas de um cristão, as qualidades de um cristão, as adjetivações de um cristão estão bem expostas e elaboradas no Sermão do Monte. Agora nós temos outras listas. Por exemplo, a lista de Gálatas 5. Paulo vai trazer em Gálatas 5 uma lista, que ele vai falar lá sobre os itens que compõem o fruto do Espírito, ou os gomos do fruto do Espírito. E quando ele fala sobre os gomos do fruto do Espírito, ele fala de qualidades, ele fala de características. E estas características, elas devem ser encaradas, devem ser tidas como as características que um cristão deveria ter. O cristão deve ser manso, o cristão deve ser feliz, um cristão deve ser um indivíduo bondoso, o cristão deve ser afável, e assim sucessivamente. Em Gálatas, Paulo vai trazer aquilo que é ruim, que são as obras da carne, e todas as marcas inerentes à obra da carne, mas Paulo também vai trazer as marcas do Espírito e todas as obras inerentes àqueles que vivem no Espírito, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram chamados para essa graça, aqueles que foram transformados, regenerados, reconciliados, perdoados, ressuscitados em Cristo, e que estão agora caminhando para o celestial. Ali em Gálatas, Paulo vai trazer uma lista dessas virtudes, dessas qualidades, destas adjetivações inerentes a um servo de Deus. Agora também, essas listas, elas vão estar espalhadas nas cartas paulinas, e não só nas paulinas, mas nas cartas gerais também. Se a gente olhar, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 12, do capítulo 12 ao 16, Paulo vai trazer várias características que são atinentes a um cristão. Ali está uma lista de qualidades. Se a gente olhar, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 2, até Efésios 5, 4, ali tem outra lista. Lista de virtudes, lista de qualidades, lista de colunas do caráter cristão. Se nós olharmos para Colossenses capítulo 1, versículo 10, ali nós temos várias características próprias de um cristão. Se nós olharmos para Filipenses capítulo 1, versículo 27, até o 2,18, nós vamos encontrar também ali uma lista de marcas, de qualidades que um cristão, que um servo de Deus, que um filho de Deus deve desenvolver. Se nós lermos 1 Tessalonicenses 2, do 2:12 até o 5:23, nós vamos ver ali várias características que poderiam ser pensadas, que poderiam ser elencadas, que poderiam ser percebidas e que devem ser desenvolvidas por nós. Nós temos então as listas que passam pelo Decálogo, nós temos as listas que passam pelo Sermão do Monte, pelo fruto do Espírito, também pelas listas de virtudes que estão presentes nas cartas paulinas e nas cartas gerais, e nós temos, por fim, essas virtudes também conhecidas, externalizadas, expostas, difundidas, divulgadas. Nós temos essas virtudes também demonstradas, aonde? Nos exemplos bíblicos diversos, quando nós aprendemos com biografias de homens e de mulheres notáveis e imitáveis da Bíblia. Nós temos na Bíblia homens que são inimitáveis, homens que não se podem imitar, mas temos também homens imitáveis, homens copiáveis, homens reproduzíveis, homens que são, na verdade, verdadeiros arquétipos. Por quê? Porque são homens modelos, homens paradigmáticos, homens referenciais, homens que nós devemos copiar as atitudes, a conduta, as palavras, o comportamento. São homens dignos de serem imitados. E esses homens são homens
que também trazem, na própria biografia, na própria vida, no próprio proceder, no próprio viver, no próprio existir, no próprio conduzir-se, trazem ali, então, uma coisa que é tremenda, que é gloriosa, que é extraordinária, que são as marcas de Cristo, as marcas de um verdadeiro cristão. Agora também nós podemos perceber ao longo da história da igreja, essas marcas cristãs, essa lista de marcas e de qualidades cristãs também está presente, ou essas listas também estão presentes nos diversos exemplos da história da igreja e da humanidade. É interessante, queridos irmãos, que se nós pararmos para olhar para grandes homens da história da igreja, desde o período apostólico, passando pela igreja patrística, pela igreja medieval, pelos pré-reformadores, pelos reformadores. Aliás, eu gostaria que você levantasse a sua mão, por gentileza, por favor, e desse uma palavra de glória a Deus, porque hoje é o dia que celebramos a Deus pelos 508 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela se deu no dia 31 de 10 de 1517, quando o frei agostiniano Martinho Lutero afixou na abadia de Wittenberg as suas 95 teses, fazendo uma reforma revolucionária e transformadora na igreja, que desemboca na igreja evangélica brasileira e na igreja pentecostal, que louva a Deus e que celebra a Deus. E eu abro um parênteses aqui para dizer que é errado, eu não gosto, não sei, o pastor, poderia ele depois dar uma palavra, os nobres pastores, mas eu não gosto dessa ideia de dizer que nós assembleanos não somos reformados. Nós somos reformados, sim, senhores. Nós cremos na teologia da reforma, nós cremos, agora nós não cremos no calvinismo puro e simples, nós não cremos naquilo que o Lutero e o luteranismo diz de forma total, mas nós cremos sim, nós somos reformados, nós somos protestantes. Agora não se chama mais protestante nem reformado, agora se chama evangélico. Nós somos evangélicos, nós não somos cristãos católicos apostólicos romanos, nós não somos cristãos ortodoxos russos ou ortodoxos da Capadócia, não, nós também não somos cristãos cóptas, nós não somos anglicanos. Nós somos o que então? Ah, pastor, nós somos evangélicos. Sim, somos evangélicos porque nós desdobramos, nós somos uma remanescência. Da onde? Nós somos uma remanescência exatamente do movimento reformado. Nós somos reformados. E a proposta do movimento pentecostal, ela em certo aspecto é mais interessante até do que a proposta de muitas outras frentes cristãs. Por quê? Porque a proposta aqui é que o Espírito tem liberdade para fazer a reforma e a mudança que ele achar, quando quiser, e começando por quem quiser, que ele nos use para fazer uma grande, poderosa reforma em nome de Jesus. Então, as listas de qualidades, elas estão presentes em todas as escrituras sagradas. Mas eu não poderia aqui, dado o tempo, falar de todas elas. Então eu gostaria de falar de algumas qualidades, algumas características. Eu gostaria de começar com a característica importante, com a qualidade, com essa coluna importante do caráter cristão, que é a coluna da conquista de si mesmo. Diga comigo, eu preciso conquistar a mim mesmo. É interessante que a primeira virtude que todo cristão deve desenvolver é o domínio sobre si mesmo. Como o ser humano, ele é um ser holístico, ou seja, um ser completo, ele precisa conquistar a si mesmo de forma completa. E como é que a gente se conquista de forma completa? Como é que a gente se subjuga de forma completa? Nós conquistamos a nós mesmos, nós nos subjugamos, nós temos autocontrole quando nós dominamos, em primeiro lugar, o nosso espírito. Em Provérbios 16, 32 diz, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e melhor é o que controla o seu espírito ou o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade inteira. Veja a sabedoria de Salomão, ele está dizendo que um homem que domina a si mesmo, que tem
autocontrole, que tem controle emocional, que tem controle no seu espírito, esse homem é melhor do que um valente que conquista 10 cidades. Ele é mais nobre, ele é mais digno do que esses valentes conquistadores e dominadores que se impuseram ao longo da história da humanidade. Um homem que domina a si mesmo, segundo as Escrituras, tem mais valor do que aquele que conquista poder, riqueza e fama. Interessante, tem um pensamento de um filósofo chamado Pitágoras, e o Pitágoras ele vai dizer que nenhum homem é tão livre que não possa dominar a si mesmo. É importante nós trabalharmos na autodominação, na autorregulação, na autocensura. É fundamental que cada um aqui saiba ter o seu tesouro e o seu vaso dominado, seu vaso e o seu tesouro controlados. Dominar o espírito não quer dizer dominar o fôlego de vida, porque a Bíblia, quando fala de espírito, ela usa a palavra ruach, ou a palavra grega, ruach em hebraico ou grega é pneuma, e ruach é grega e ruach pneuma, querem dizer aquele fôlego que Deus sopra no homem, capaz de dar vida ao homem, que é também, em algumas versões bíblicas, chamadas de Neshama. O Neshama, o ruach, o sopro de Deus, o pneuma de Deus, aquilo que é parte do homem, que foi Deus que deu, o homem não pode mandar. Você não é capaz de dizer quando que o Espírito vai ou não manter você vivo. Você não é capaz de fazer isso. Não é esse espírito que nós devemos dominar. Então, qual é o espírito que nós devemos dominar? É o espírito que a Bíblia vai chamar de psique. A psique no grego, que é a alma. E o que é a alma? A alma é a sede do ser, a sede da razão, emoção e volição. E aí, então, é nessa sede do ser que nós devemos exercer o nosso domínio. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo vai dizer: e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Só tem uma forma de nós dominarmos a nós mesmos. A forma é levando cativo todo o entendimento. Aqui a palavra entendimento não tem a ver com a palavra lógica, raciocínio, criatividade, inventividade, não tem a ver com isso. A palavra entendimento aqui tem a ver com a palavra psique, é a alma. É a alma que às vezes fica agitada, inquieta, vociferada dentro de nós. A alma que fica assustada, amedrontada, covardada, pequenada. E que aí de vez em quando a gente tem que falar igual o salmista: ô alma, fica quieta, alma. Fica quieta, alma. E aguarda que há uma salvação do nosso Deus. E aguarda que há uma salvação do nosso Deus. Oh, glória. Paulo vai usar outra expressão, diferente da do salmista. Ele vai dizer: leve todo o entendimento cativo a Cristo Jesus. Nós devemos dominar o nosso espírito. Quando a sua alma se agitar, quando a sua alma se inquietar, quando a sua alma se azedar, quando a sua alma se amargurar, leve essa alma cativa a Cristo Jesus. E Cristo Jesus cuidará da tua alma. O Agostinho de Hipona, ele fala que nós precisamos ter o solilóquio. O solilóquio é a conversa conosco mesmo, é o tico e o teco conversando. É o consciente e o inconsciente. É quando você fala e você mesmo responde. Tem hora que você perturba a si mesmo, angustia-se a si mesmo, aflige a si mesmo. E tem hora que você precisa levantar com voz profética para si mesmo. Não é apontar para o outro, é apontar para si mesmo. É olhar no espelho e dizer no espelho, ao espelho ou ao reflexo manifestado no espelho: aquieta a alma, aquieta, porque há um Deus nos céus que cuida de você. Aquieta a alma. Deus quer que a nossa alma seja tranquilizada, que a nossa alma viva sossegada, que a nossa alma viva domada, não domada pelos homens, não domada pelas coisas desse mundo, mas domada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem deve dominar a sua alma, dominar o seu espírito, dominar a psique. Agora devemos dominar também o corpo. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 24, 25, 26 e 27, quando Paulo diz: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos eles, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo ele se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como a coisa incerta, mas eu combato, não combatendo o ar. Antes, eu gosto dessa expressão de Paulo: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu gosto da expressão quando Paulo diz que eu esmurro a mim mesmo. Ele propõe para si mesmo um autoflagelo. E esse autoflagelo, é claro que é figurado. Paulo não está aqui dando aso, dando base. Ele não está aqui dando fundamento. A ordem, Opus Dei, que pega um chicote e chicoteia as próprias costas. Ele não está fazendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente precisa ter esse corpo aqui em servidão. E ter esse corpo em servidão quer dizer, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Parece um paradoxo eu, pesando 160 quilos, falando de cuidado com o corpo. E é mesmo. E as Escrituras Sagradas, ela nos impõem limites e provoca todos, começando daqui e depois descendo aí. As Escrituras Sagradas, alguém diz assim: eu só prego o que eu vivo. Horas, impossível. Como é que você prega os desafios que a própria Escritura te traz? Tem coisas que você não alcançou, que você não atingiu, que você ainda não tocou, que você não osculou, mas que são exigências das Escrituras. E você vai correr porque você não pratica? Não. Ou porque ainda você não está no ponto ideal? Não. Proponha. Porque as Escrituras, antes de serem desafio para a igreja, ela é desafio para o púlpito. E bendito seja o Senhor, porque pastoreia a todos. Pastoreia a todos e cuida de todos. É importante dominar o corpo. E dominar o corpo quer dizer não comer tudo o que se quer, mas o que se deve. Dominar o corpo quer dizer beber não tudo o que se quer, mas aquilo que se deve. Não é para beber o que tira o vigor. Não é para beber o que traz o vício. Não é para beber o que traz dependência. Não é para beber aquilo que arranca a saúde física, emocional ou mental. Dominar o corpo tem a ver com exercícios físicos regulares, ligados ao prazer, à saúde, à longevidade. Eu, queridos irmãos, com todo o respeito, tenho 160 quilos, mas lá na nossa igreja a gente tem um grupo de jovens, e eu sou conselheiro de jovens, e de vez em quando eu sou obrigado a ir com eles para o parque, e para não ficar fora e para motivá-los, eu ainda jogo, e faço gol ainda, viu, desse tamanho aqui. E esses dias eu fui pregar em Portugal, o pastor Zaqueu acompanhou, fui pregar lá em Portugal. E quando eu cheguei lá em Portugal, o pessoal da igreja falou para mim assim, meio que na boca pequena, para eu não ser excluído. Disse: pastor Henrique, o senhor joga um futebol, a gente já viu na internet. Falei: jogo, mas não é jogar, eu faço mais número, né? Eu sou aquele jogador que marca o Alan. O Alan? Quem é o Alan? É o alambrado, lá fora, fica lá, bem lá fora, né? Eu não jogo bola, eu pareço mais uma bola do que jogo bola. Mas eu disse: não, tudo bem, vamos lá. Aí ele disse: então vamos jogar. E fui jogar. Marquei meu primeiro gol esse ano pela Europa. Campeonato europeu, já estou lá. Marquei lá. É preciso cuidar do corpo. É preciso dominar o corpo, fazendo exercícios. Alguém faz caminhada, outro faz academia, outro faz ginástica em casa, eu não sei. Mas é preciso dominar o corpo. O corpo é o templo do Espírito. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser cuidado para a glória de Deus. O corpo é o instrumento que Deus quer usar nessa terra. Você precisa ter saúde física. Você precisa ter saúde mental, para que o Senhor possa te usar para abalar esta geração e para abalar esta nação. Deus te dê saúde física. E eu fico assim, tirando sarro em certo aspecto, só por dentro, eu não faço isso por fora para não dar processo. E eu fico tirando sarro dos endócrinos. A minha esposa, ela vai e marca o endócrino para mim e eu vou. Quando eu chego lá, o endócrino pega pesado comigo. E fala: você está com um monte de coisa. E me dá aquela lista de exames. E eu faço e não dá nada. E eu levo lá e digo assim: não tenho nada. Aí ele diz: não, mas você é gordo, vai morrer cedo. Eu não sei. Não sei. Eu gosto muito de um teólogo inglês chamado Gilbert Keith Chesterton. O Chesterton, ele era pastor numa igreja em Londres. E ele era gordinho. E ele dizia que ele tinha que ler, porque os irmãos ficavam pressionando-o para ele emagrecer, e ele tinha que ler o obituário todo domingo, antes do sermão. E ele só lia nome de gente magra que morreu. E ele terminava dizendo: magros também morrem, vigiem. Cada um Deus vai usar de um jeito. O importante é que você tenha saúde. Como é que está a sua saúde? Deus quer te dar saúde, para que você tenha vida útil na obra de Deus. Agora é importante dominarmos também o nosso orgulho, a nossa altivez. O orgulho, segundo Orlando Boyer, em sua pequena enciclopédia bíblica,
ele diz que o orgulho tem a ver com um conceito elevado que alguém faz de si próprio. Tem a ver com a arrogância, jactância, vaidade. William Barclay, ele fala de 3 palavras. Naquele livro, Palavras-Chave do Novo Testamento, do William Barclay, ele fala de 3 palavras que têm a ver, no grego, com orgulho, mas sempre tem a ver com insolência, devassidão, arrogância, prepotência e se achar mais do que o outro. O orgulho, ele tem a sua origem em Lúcifer, que é uma criatura, mas que sente inveja e ciúme, e quer ser como criador. No meio dos homens, o orgulho ele vai surgir lá em Adão, quando ele tem a sanha, ele tem o desejo, ele tem o apetecimento, ele tem um anelo de querer se tornar como Deus. O orgulho, ele vai passar por Faraó, e aí Deus vai destruir o Faraó e vai destruir o Egito. O orgulho, ele vai estar presente em Nabucodonosor, mas o Nabucodonosor vai comer capim como se fosse um animal. O orgulho, ele vai estar com Davi. Alguém diz assim, não, mas está com Faraó, está com Nabucodonosor. Não, mesmo o homem mais adaptável ao coração de Deus e mais palatável ao coração de Deus, que é o Davi, o homem segundo o coração de Deus, esse homem tem orgulho. E ele conta o povo, e Deus mata um monte de pessoas lá. E aí ele vai perguntar, por que o Senhor está permitindo isso aqui em Jerusalém? Deus diz assim, eu estou permitindo isso por causa do seu orgulho. Quem mandou você contar o povo? Você acha que você é capaz de gerar algum israelita? Você acha que você é capaz de reproduzir esse povo? Esse povo é meu, Davi. Sou eu que cuido desse povo, Davi. Se tem crescimento é por causa da minha ação, da minha misericórdia, da minha graça, da minha bondade. Aí o Davi vai se arrepender, vai se humilhar diante de Deus. O orgulho vai tomar Judas Iscariotes, que não procura o Senhor arrependido pelo seu pecado. Por orgulho, o jovem rico, ele não aceitou o senhorio de Cristo. O orgulho, queridos irmãos, ele de fato, como diz Provérbios 16, 18, ele precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. O orgulho, ele não é de Deus. Eu gosto muito de 1 de João 2,16, que fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas isso pertence ao mundo. Ah, queridos irmãos, nós não devemos permitir que o orgulho inflame o nosso coração. Nós devemos amordaçar o nosso orgulho, nós devemos calar o nosso orgulho. A gente tem altivez. Esses dias eu fui numa delegacia, e quando eu cheguei numa delegacia, eu fui tranquilo lá, tinham batido no meu carro. Aí eu cheguei lá, o pessoal do batalhão estava conversando e não queria trabalhar, sei lá. Aí eu vi aquilo, aí eu falei assim, vai ter alguém aí para fazer o boletim de ocorrência? Aí eles disseram, não vai ter ninguém não. Aí eu falei, não vai ter ninguém não? Eles falaram, na verdade não falaram isso, falaram assim, espera um pouco que vai ter alguém. Só que não tinha ninguém, sumiram lá. Aí eu fiquei só aguardando, eu fui passando o tempo, daqui a pouco deu 1 hora de espera, eu levantei. Aí eu levantei, bati lá e falei, soldado, meu amigo, por favor, cadê o delegado aqui? Aí ele diz, não, o senhor não pode falar com o delegado. Aí eu tirei minha OAB, coloquei na mesa e falei assim, eu sou advogado, eu posso falar com o delegado a hora que eu quiser. Cadê o delegado? E se não tiver aqui, eu preciso falar com o delegado de plantão. Aí eu fiz aquilo, fiz o meu BO e saí, parecia um pavão. E o Espírito de Deus falou, dando carteirada em crente. Se aproveitando da sua posição em crente. A gente precisa pedir toda hora que a gente diminua e que só Ele cresça. Domine esse orgulho aí em nome de Jesus. Domine esse orgulho, domine essa altivez. É por causa do orgulho que a gente não pede perdão. É por causa do orgulho que a gente não visita mais amigos. É por causa do orgulho que a gente destrói a família. É por causa do orgulho que a gente não chega próximo do ministério. É por causa do orgulho. Mas o Senhor diz, eu resisto aos orgulhosos, aos soberbos, mas eu dou graça ao humilde. Eu dou graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Thomas Kempis, ele vai dizer que nenhum conflito é tão severo quanto aquele que luta para dominar a si mesmo. Agora nós devemos dominar também as impulsões carnais. 1 de Pedro 2,11 diz, amados, peço-vos,
como a peregrinos e forasteiros, que abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a vossa alma. Eu coloquei aqui no meu esboço a história do Sansão. Sansão, o nome de Sansão quer dizer, do hebraico, ele quer dizer pequeno sol. Ele é um menino com possibilidades. Ele é um herói de Deus, um herói extraordinário, um herói único de Deus. Ele é gigante. Ele tem o nazireado. Vejam que quando Deus estabelece o nazireado, Deus fala que o nazireado é uma decisão pessoal, consciente, quando o indivíduo já é adulto. Mas Deus manda o Manoá e a mãe do Sansão imporem para ele o nazireado desde a infância. O nazireado dele é desde berço, é desde o ventre, é desde o útero da mãe. Ele é nazireu de Deus. Um homem consagrado, com poder extraordinário, com uma grandeza singular. Mas ele é um indivíduo que não controla os seus impulsos. Ele parece um menino mimado. Ele parece um menino birrento. Ele não controla. Ele não domina a si mesmo. Ele não conquista a si mesmo. E ele perde a guerra. E ele termina a sua vida, tendo começado muito bem, termina a sua vida numa posição muito lamentável e trágica. Ele termina preso, cego, e fazendo uma oração de clemência para Deus usá-lo pela última vez. A história dele poderia ser uma história diferente. É importante que a gente domine as nossas impulsões carnais. É importante que a gente domine as nossas inclinações. Eu vinha conversando com o pastor Zaqueu que cada um de nós aqui tem uma tentação. Não há padrão para todos. Aquilo que me tenta não te tenta. Por exemplo, eu não tenho tentação com a questão da bebida. Por que que não? Porque o meu pai, seu Expedito Adriano de Almeida, mineiro de Claraval, criado aqui com a minha vovó, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, ali perto de Franca, na cidade de Claraval, e ele, o que ele fez? Com 9 anos de idade, meu avô morreu e a mãe dele ficou sozinha com um alambique, colocou os meninos para trabalhar, e ele foi trabalhar. E com 9 anos ele experimentava cachaça, ele virou um alcoólatra. Então, lá na minha casa, a gente teve 18 irmãos, meu pai teve 18 filhos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E a nossa família foi solapada muitas vezes pela ebriedade, pelo etilismo, pelo alcoolismo, pela embriaguez. Meu pai teve 13 casas, morreu sem nenhuma. Meu pai teve 4 grandes padarias. Uma padaria meu pai teve na porta do aeroporto de Congonhas. Morreu sem padaria nenhuma. Por quê? Porque a ebriedade ela leva as coisas. Então, para mim, quando eu vejo alguma coisa relacionada ao álcool, aquilo me causa ojeriza. Eu não gosto, eu sou traumatizado com isso. Então, essa não é uma tentação minha. Mas eu era tentado a roubar o que era dos outros. Eu tinha uma cleptomania. Eu me lembro de ter roubado um dia um minigame de um colega que não quis me emprestar. Falei, agora eu vou pegar emprestado para sempre. Peguei dele. Eu me lembro de ter entrado numa casa e tomado 2 tênis. Estavam no varal, secando, eu entrei, peguei os 2 tênis e levei embora. Me lembro de um dia eu ter visto um caixa aberto, fiado à mão. E todas as vezes Deus revelou para meu pai e para minha mãe. E eu recebi deles lá a justa correção. Uma surra, meu amigo. Terrível. Salvou a minha vida, glória a Deus. Eu não sei, se o Senhor não tivesse me libertado daquela cleptomania minha, eu tinha morrido cedo. Qual é o seu pecado? Qual é a sua falha? O que você faz? Você precisa dominar isso. Você precisa escravizar isso. Você precisa cravar isso na cruz do Calvário e deixar o sangue de Cristo lavar você disso. Levante a sua mão. O Senhor vai quebrar correntes aqui esta noite. O Senhor vai despedaçar algemas aqui esta noite. Nós estamos no Ebom aprendendo a palavra de Deus, mas nós somos pentecostais e quando o Espírito sopra nós sentimos e podemos dizer glória a Deus. A gente precisa ser disciplinado, nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ser como os espartanos. Os espartanos, eles chegaram a dominar uma parte do mundo antigo. E eles se tornaram uma referência de militares e de soldados. E por que isso? Porque eles eram disciplinados. Eles acordavam cedo.
eles dormiam tarde, eles eram homens metódicos, eram homens criteriosos. Nós precisamos desenvolver isso. Agora nós precisamos aprender com o John Wesley. Wesley, ele foi pai do metodismo. E o que é o metodismo, senão o estabelecimento de disciplina para si mesmo? Como é que a gente desenvolve essa coluna importante do caráter cristão, que é esse autodomínio, esse autocontrole? Aquilo que hoje a psicologia intitulou de inteligência emocional. Mas não é só inteligência emocional, porque a inteligência emocional que muitos da psicologia falam tem a ver com a não exteriorização dos sentimentos, a não manifestação das vozes internas. E o que o Evangelho propõe não é só não fazer, é dominar a um ponto de não ter mais. É dominar a um ponto daquilo nunca mais subir para dentro de você. Não sobe a mente, não sobe ao coração. Nós temos condições de chegar nesse nível. O Senhor nos instrumentaliza e nos capacita para que cheguemos a esse nível, a esse status de domínio. Como é que dominamos a nós mesmos? Como é que conquistamos a nós mesmos? Em oração. A oração é um meio poderoso para desenvolver o autocontrole. Eu gosto do Daniel. O Daniel está sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos. O Daniel está longe da sua terra. O Daniel está escravo, e mais do que escravo, ele está explorado. A mão de obra e a intelectualidade dele estão a serviço da Babilônia. O povo que devastou seu povo e provavelmente que massacrou sua própria família. O Daniel está no palácio, está exilado, está enclausurado, está encarcerado. Mas lá a alma dele está controlada. A alma dele está em paz. A alma dele está serena. E por quê? Porque ele é um homem de oração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele virava-se para Jerusalém. E ele orava a Deus. Tem um jeito de você calar as vozes no seu interior. Tem um jeito de você mitigar as agonias e as angústias e as tempestades da sua alma. Faça como Daniel, coloca tudo isso ao pé do altar do Senhor. Aleluia, coloca tudo isso, aleluia, em oração diante de Deus. Eu gosto muito de um texto que é aquele texto que a gente lê quando nós queremos mandar os irmãos embora. Tem muita forma de você mandar uma pessoa que está te visitando embora. Veja só, uma das formas é colocar uma vassoura atrás da porta. É uma coisa assim que todo mundo entende. Outra forma de você colocar a pessoa para fora é servindo um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. A hora que fala, vamos tomar um cafezinho, e o cafezinho vem, sabe, corajoso, sozinho. Aí você diz assim, realmente está na hora de ir embora. Agora existe uma outra forma, quando a gente lê João 7,59. Vamos ler uma palavra, irmão? Vamos. E cada um, levantando-se, voltou para a sua casa. E as pessoas saem de casa. E aí a gente, graças a Deus. Agora, é interessante que esse texto, muita gente não repara o seu contexto. E o contexto é o contexto da festa das tendas. Festa dos tabernáculos. E a festa das tendas, o Sucote, a festa dos tabernáculos, é um momento assim de muita luta de Jesus. Aquele dia foi um dia estafante, extenuante, exauriente para Jesus. Terrível. Primeiro porque os irmãos dele tiveram vergonha de ir com ele para Jerusalém. Foram escondidos dele. Segundo, porque ele caminhou e ele não teve nenhum discípulo. Terceiro, porque os gregos vieram para enfrentá-lo, pedindo algum tipo de evidência da sua messianização. Outra coisa, depois vem ali os judeus, os romanos. E por fim, Jesus termina aquele dia num embate severo contra as autoridades judaicas. De modo que foi um dia bem difícil, um dia bem complicado. E quando terminou aquele dia, o texto fala, e cada um foi para a sua casa. Mas o outro versículo, que é o versículo 1 do capítulo 8 de João, diz assim: Jesus, porém, foi para o monte e passou a noite toda orando. Jesus não tinha casa para ir.
Diferente de um pregador aí que falou que Jesus era multimilionário, o maior era dono da maior franquia de móveis modulares que já existiu na história da humanidade. Tinha uma casa na praia que invejava os milionários da Forbes. Diferente disso, Jesus definiu a sua própria condição socioeconômica quando ele diz: as raposas têm suas covas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas aí o Senhor Jesus, ele vai para o monte. Lá no monte, ele vai fazer como Jacó. O Jacó, ele vai deitar em cima de uma pedra em Padã Arã, ou a caminho de Padã Arã. Jesus também vai para o monte. Lá no monte não tem edredom. Lá no monte não tem colchão plus size, king size. Não tem nada disso. Lá no monte não tem ar-condicionado, ambiente climatizado, né? Nebulizador para trazer um pouco mais de umidade para o ar. Não tem nada. Só tem o deserto poeirento. Ele está lá. Todo mundo vai para casa e ele vai para o monte. Todo mundo vai para casa, tem um travesseiro e ele vai ter uma pedra. Mas quando era no dia seguinte, o texto fala no versículo 2 de João 8. E aí apareceu Jesus no templo e ensinava. E de repente lhe trouxeram uma mulher adúltera dizendo: mata. E ele, que tinha dormido mal, dormido sozinho, ao relento e ao tempo na montanha, porque orou, teve condições de perdoar. Fala para o seu irmão: não é a circunstância, é orar ou não orar. Tem uma forma de nós vencermos, tem uma forma de nós nos dominarmos, é orando a Deus, é clamando a Deus, é suplicando a Deus. Como é que a gente faz para dominar a nós mesmos? Com as escrituras sagradas. As escrituras têm poder de nos domar. Quando as escrituras são lidas, meditadas, estudadas com regularidade, elas ajudam a forjar uma mente saudável. E uma mente saudável vai gerar um corpo saudável. Um corpo saudável vai ter um ambiente e relacionamentos saudáveis. Eu acho interessante João 1,48, quando fala do Natanael, discípulo de Jesus, que ele mantinha-se lendo, meditando, estudando a palavra. E o texto fala que ele estava sempre no mesmo lugar, debaixo de uma figueira. E de repente, no mesmo horário, ele conheceu Jesus. Eu quero que os irmãos olhem para as escrituras sagradas como uma pílula poderosa de Deus para controlar as nossas angústias e as nossas ansiedades. Se você estiver muito angustiado, tome uma poção, tome uma parte, tome uma seção, tome uma parte da Bíblia e leia, e deguste, e coma, e vai acontecer aquilo que Deus falou para João. Esse livro que você está comendo vai ser mel na sua boca e vai ser remédio no seu estômago. Orekandarama nashurabai. Oramakandarabai. Como é que a gente controla? Terceiro, comendo algumas ervas amargas. Coloque ervas amargas na sua vida. As ervas amargas nos melhoram. Ou seja, faça atividades não prazerosas. E quando você estiver fazendo atividades não prazerosas, você vai se acostumar com aquilo que nos traz dissabor, com aquilo que nos traz agonia. Nós somos uma sociedade hedonista. A gente vive em busca do prazer. É prazer quando a gente se alimenta, é prazer quando a gente está mexendo no celular, é prazer, a gente é do prazer, a gente é o povo do prazer. E quando aperta um pouquinho, a situação está um pouco difícil, nós lamentamos muito e aí nós perdemos o controle, nós descemos do salto, nós chutamos a mesa, nós viramos o balde e o Senhor está dizendo: não, coloca um pouquinho de erva amarga no seu prato. Eu não sei qual é a erva amarga que você gosta, mas se você não gosta, coloca um pouco de jiló para cozinhar. Coloca um pouco lá de rúcula na sua salada. A minha esposa gosta de um negocinho que é redondinho assim, ó, cozido, chamado jurubeba. Oh, meu Deus do céu, aquilo é amargo. A alma sai do corpo quando você come um negócio daquele, irmãos.
mas é saúde para o nosso ventre. Quando a gente coloca algumas atividades não tão prazerosas, não é prazeroso ler, mas coloca a leitura e vai se ambientando a ela. Não é prazeroso fazer exercício, mas faz o exercício. Não é prazeroso, por exemplo, visitar uma pessoa que a gente sabe que ela tem algum tipo de indisposição conosco. Coloque alguma situação difícil na sua agenda. E aí você vai se acostumando a ter uma boa dose de dissabor. E quando você se acostumar a ter sabor, você vai lidar bem com as agruras e com as angústias da vida. E você vai saber que há um lugar do qual Deus faz sorver bálsamo sobre os seus servos. É Deus quem faz o bálsamo, a cura e a saúde vir sobre nós. Faz uma atividade todos os dias, coloque limites no horário, nos locais, coloque regularidade naquilo que você faz. Quando você coloca limitações para si mesmo, apertos para si mesmo, você melhora, você fica bem, você fica em paz, porque você se acostuma com as coisas difíceis. Eu tenho um amigo que, quando houve aquela força-tarefa, e o Brasil participou, força-tarefa da ONU, uma força de coalizão da ONU, para pacificar o Haiti, esse amigo foi para o Haiti. E ele chegou lá no Haiti com a ideia de que lá no Haiti as coisas estavam boas como estavam aqui. E ele então começou nos primeiros dias a esbanjar comida. E de repente alguém chegou para ele um dia e falou assim: olha, a refeição agora vai ser assim, assim, assim. E ele disse que ele pensou que ele ia morrer. Começou a dar uma sudorese nele, um ataque cardíaco nele. Por quê? Porque ele falou: não aguento viver comendo só esse pouquinho. Ele falou: depois de 2 meses comendo aquilo, eu nunca mais voltei a comer como eu comia antes. Porque todas as vezes que você impõe para si mesmo algum limite, a sua mente responde, a sua alma responde. Você se educa e se controla mais. Como é que a gente faz, em último lugar, para que a gente domine a nós mesmos? Nós fazemos orações, nós nos submetemos à palavra, nós colocamos ervas amargas, mas nós também nos engajamos em projetos grandiosos. Se você estiver envolvido com alguma coisa grande, alguma coisa que de fato e de verdade não seja meramente contemplativa, mas algo que você de fato e de verdade faça alguma coisa, você vai ver que ao trabalhar em coisas, em projetos audaciosos, você vai precisar ter muito autocontrole. Quem lida com coisas pequenas pode ter bravatas, pode ter descontrole a qualquer tempo, mas quem lida com coisa grande precisa aprender a domar a língua, a domar o pensamento, a domar o coração, a domar as impulsões. Quando você vê uma pessoa, dando chilique, é porque ela está envolvida só com coisas pequenas. Mas quando você vê alguém que parece um rochedo, sendo abalado, afligido e angustiado, mas continua lá ínclito e inamovível, saiba, ali tem um homem comprometido com alguma coisa grande. Diletantes ou contemplativos não fazem nada, só olham. Eruditos passam a vida toda lendo, estudando e se preparando, mas nunca pegam para fazer. Alguns indivíduos que são bons projetistas, projetam, analisam, preparam, instrumentalizam, afiam os machados, alinham os prumos, mas nunca saem desse estágio. Os volúveis e voláteis, eles até começam, mas são inconstantes. O desanimado não levanta uma palha. O caprichoso demais, ele ajeita aqui, ele ajeita ali, ele ajeita acolá, mas ele não termina nada. Deus quer que a gente se envolva com coisa grande. Deus quer que a gente se envolva com coisa grande. Você vai precisar ter controle, porque Deus vai levar você a lugares maiores.
Fala para o seu irmão, você precisa desenvolver controle. Porque Deus vai levar você a lugares maiores. Deus vai levar você a lugares maiores. Deus vai levar você a lugares maiores. Os postos que Deus vai te colocar, aleluias, requererão de você, aleluias, autocontrole, autocontrole e autocontrole. Deus vai levar você a lugares altos. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode, por gentileza, pegar na mão desse bonito irmão que está do seu lado? Eu brinco sempre, irmãos, que existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se esse irmão não olhar para você, preste atenção, é capaz dele pedir algum para passar até a 2ª parcela do 13º. Fique esperto com ele. Diga para ele: Deus está te ensinando coisas grandes. Porque Deus vai te usar em projetos grandiosos. Em projetos grandiosos. Em projetos grandiosos. Em projetos grandiosos. Homens, aleluias, de muitos negócios não são homens de chiliques. Mulheres, aleluias, que têm de fato e de verdade autoridade, não são mulheres que descem facilmente do salto. São provocados, são perturbados, são bulinados, mas continuam lá, descansando em Deus, descansando em Deus e descansando em Deus. Pastor, até que hora, meu irmão? Até 9 horas, né? Até 9 horas, tá bom. A gente pode ficar de pé para orar com os irmãos? Fiquemos em pé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ah, irmãos, eu quero ser equilibrado, eu quero ser achado, preparado para aquilo que Deus quer me dar. O que é melhor, irmãos? Receber a oportunidade e não ter preparo? O que é melhor? Ou receber a oportunidade estando preparado? Não adianta a gente ter oportunidade, nós precisamos estar prontos. Hoje o Senhor colocou mais uma pedrinha. Nós estamos em construção e o Senhor colocou mais uma coluna nesse edifício. Que o Senhor nos dê domínio próprio, em nome de Jesus. Nós pregamos a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E a Tua palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como um martelo que vai lutando contra toda a recalcitrância, contra toda a oposição e contra toda a resistência, e vai nos esfarelando, nos esmagando, nos esmiuçando, até que tornemos a pó. E na condição de pó, o Senhor derrama sobre nós a Tua palavra, que é água. E a Tua palavra nos reconstrói. E o Senhor nos apresenta como vasos novos. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como fogo, que vai queimando a nossa mente, a nossa alma, as nossas impurezas, as nossas imperfeições, e vai revelando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem em nós. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida na mente do meu irmão, da minha irmã, dos meus companheiros de ministério, e que o Senhor nos dê equilíbrio. Numa sociedade estonada, numa sociedade assíncrona, numa sociedade desvirtuada e desbalanceada, levanta a Tua igreja, Senhor, como homens e mulheres que têm domínio próprio e que são luzeiros e referências, ó Deus, aonde estiverem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.